Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Franklin, eu sou um dos fundadores do CSX Week. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu também sou fundador da Key University, que é uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de Customer Success e Customer Experience. Então, eu sou Camila Barbalho, assim como o Eric Franklin, eu sou fundadora do CSX Week e da Key University. Hoje vamos falar com Marcelo Rocha, vice-presidente de vendas na Zendesk Brasil, essa gigante que ele vai contar um pouco mais de como é essa área dentro da Zendesk. Marcelo, seja muito bem-vindo ao CSX Week 2021. Oi, pessoal. Bom, em primeiro lugar, Camila, obrigado pelo convite. É muito gostoso estar aqui conversando com vocês. A gente consegue ter um bate-papo muito interessante, muito rico. Então, a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo, Marcelo, é quem é você? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional até você se tornar o diretor da Zendesk e como é que a Zendesk ajuda na experiência e sucesso do cliente. Vamos lá. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em tecnologia, mas também estudei teologia e história da arte, né? Então uma formação um pouco diversa. Sempre trabalhei em empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologia, né? E especificamente com CX e CRM, que isso eu já venho fazendo há um pouco mais de 10 anos, tá? Eu estou na Zendesk há 2 anos, sou vice-presidente aqui para o Brasil, porque a gente está entregando projetos assim, realmente muito interessantes, muito legais, e que tanto os nossos clientes quanto os clientes deles veem valor, veem benefício, enxergam benefício. Então é muito gostoso estar trabalhando na Zendesk agora, neste momento, no Brasil, com um time que está cada vez maior, assim, a gente está fazendo muita coisa legal, que eu espero que vocês venham conhecer também. Eu queria fazer uma primeira pergunta, Marcelo, você como vice-presidente na Zendesk, como é que é o teu dia a dia e quais são os desafios que você enfrenta na tua jornada para poder entregar sucesso aos clientes? Eu creio que a gente tem os desafios comuns aos dos nossos clientes, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que cultivar dentro da própria Zendesk a importância do cliente, tá? Não apenas do time que está na frente, né, na linha de frente, que está interagindo com os clientes, mas sim de toda a empresa, está sempre conversando com eles, está sempre pensando neles, está sempre tentando atender os desejos dos nossos clientes da melhor maneira possível, tá? A gente tem alguns desafios também, por exemplo, de canais, que canais a gente vai oferecer para atendimento, né? Então, isso está inerente ao nosso próprio produto, às nossas soluções, né? Então, fica um pouco mais fácil para a gente. Mas a gente também precisa estar sempre ouvindo o nosso cliente, entendendo que canal eles preferem, em que momento eles preferem, qual tipo de jornada que faz mais sentido para eles, né? Aliás, dentro da jornada, né, quais são os diferentes pontos, desde que esse cliente não é um cliente ainda, né, quando ele ouve falar de Zendesk e vem atrás da gente, vem querer conhecer mais, ou nós o abordamos, até o momento de manutenção do ciclo de vida dele dentro da Zendesk, né. Então, são basicamente os mesmos desafios que todas as empresas têm, né, em diferentes níveis, claro, né, dependendo do tamanho de empresa, dependente do segmento, da indústria, mas são desafios que estão inerentes ao atendimento ao cliente. Por quê? Independente de qual seja a indústria que você atua ou do tamanho da sua empresa, você tem um humano atendendo, mesmo que você tenha ferramentas, seja automação, a gente falar disso, mas você tem um humano que desenha os processos de atendimento, que muitas vezes faz o chamado mesmo, e você tem o cliente, que mesmo que seja uma empresa, uma pessoa jurídica, tem uma pessoa que vai estar lá à frente. Então, a gente está falando de relacionamento aqui. Isso independe de indústria, de mercado, de tamanho, etc. Muito bacana. E ouvindo você falar agora, eu queria perguntar sobre a transformação que a pandemia trouxe. Porque quando a gente fala de desafios, a gente passou agora, né, todas as empresas estão passando um mega desafio. E nesse mega desafio, naturalmente, houve uma aceleração nessa transformação digital. E como consequência disso, as empresas passaram a adotar mais tecnologias, automatizar mais os processos. E eu queria perguntar para você o seguinte, como é que a gente faz para não perder o fator humano, né, a humanização, numa época onde a gente tem tantos chatbots e tantos processos automatizados? Olha, Eric, essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Como que a gente consegue ter a automatização para acelerar os processos de atendimento, né? Acelerar o atendimento, para ganhar escala, etc., mas sem tornar uma coisa mecânica, né? Robótica para o cliente. Eu acho que isso tem
tem alguns pontos de atenção para a gente conseguir entregar isso, tá? Em primeiro lugar, ainda que seja um chatbot, por exemplo, o próprio autoatendimento, que é uma das tendências que a gente vê há um bom tempo já, a gente tem que entender, primeira coisa, se aqueles processos que estão sendo aplicados ali, eles vão realmente ajudar o cliente. Porque a humanização do atendimento, a gente, é tornar o atendimento uma experiência mais agradável para a pessoa, uma experiência mais palatável, mais personalizada e mais satisfatória, tá? Não é apenas pôr um ser humano ali, você pode pôr um ser humano que não vai resolver nada, isso não faz muito sentido. O que a gente quer, na verdade, é que o cliente esteja sempre satisfeito, esteja tendo, ele tenha seus questionamentos, suas dúvidas respondidos e fique feliz com isso. Então, a partir do momento que a gente consegue desenhar todos os processos, seja do chatbot ou do que for que seja, toda a árvore de decisões, por exemplo, de uma maneira que ela responda efetivamente e rapidamente as perguntas, as diferentes possibilidades de perguntas ou dúvidas daquele cliente, ele vai sentir que isso o está atendendo melhor. Por quê? Porque a gente está falando de empatia. A empatia não é apenas eu chegar para você e falar, oi, bom dia, tudo bem? E sorrir, e fazer uma brincadeirinha. Isso não é empatia. A empatia é eu entender sua dor, eu entender seu problema, eu entender seu desejo e conseguir transportar para ti a mensagem que eu preciso. Que seja a resposta, ou uma instrução de como fazer algo, ou até a mensagem que às vezes você não pode de maneira alguma fazer aquilo, né? Mas a partir do momento que você cria um link, né, com um vínculo com o teu cliente, que você tem essa empatia, que você entende a dor dele, que ele sente que vocês estão falando na mesma língua, o atendimento fica muito melhor, fica mais humano, ainda que seja dentro de um chatbot. Não, e é importante você falar isso porque quem está fazendo o chatbot é o humano, né? E o humano ele vai colocar simpatia na hora que está ali criando as respostas e perguntas. Mas, Exatamente, Camila. Deixa eu adicionar um ponto até que eu acho bastante interessante, porque a gente sempre fala dessa aceleração da transformação que ocorreu desde o início de 2020 por conta da pandemia e as pessoas não tinham escolha, né? As empresas não tinham escolha, precisavam acelerar para conseguir atender os clientes, tá? Eu acho que um dos pontos importantes de algumas empresas que conseguiram, na verdade, ter uma performance melhor foi a questão da empatia. E, de novo, a empatia, como ela passa por humanos que, por exemplo, vão desenhar os processos, como você falou, a gente tem que lembrar que não adianta eu atender bem somente o meu cliente. Eu tenho que atender bem, cuidar muito também dos meus colaboradores, do meu time. Porque é impossível um agente de atendimento, por exemplo, que tenha uma carga de trabalho insalubre, que não tenha condições legais, que esteja com problemas e não esteja sendo bem amparado pela empresa, é impossível que ele consiga propiciar, né, proporcionar um atendimento empático ao cliente. Não tem como. Então, acho que a gente tem que olhar isso de uma maneira muito mais ampla, né? Então, vamos olhar para o cliente, vamos olhar para o nosso time, vamos olhar para a cultura da empresa. Será que a minha empresa inteira pensa no cliente, né? E será que eu penso também no meu cliente interno, que são os meus colaboradores? Então, a partir do momento que a gente tem essa preocupação holística, vamos dizer assim, a gente consegue se desempenhar muito melhor, performar muito melhor no atendimento ao cliente. Eu acho que você tem toda a razão. Eu costumo dizer que você falou bonito aí. Eu acho que não dá para entregar experiência para o cliente se você não está entregando experiência para quem está trabalhando com você. Marcela, a nossa próxima pergunta é sobre a área de CX e CS dentro das organizações. Hoje em dia o universo é muito grande e todo mundo fica se questionando se a área de CS ou de CX é uma área independente ou se ela fica abaixo de marketing, de vendas. Eu queria saber na Zendesk, como é que vocês trabalham isso? Na Zendesk existe uma área específica de Customer Experience ou não, ela é abaixo de alguma outra área? Conta aí pra gente. Então, Camila, na Zendesk a gente tem uma área específica, tá? Que não está debaixo de marketing nem de vendas, né? Como a gente tem em alguns lugares, tá? É uma área independente chamada Customer Success, tá? Que é justamente uma área que foca no sucesso dos nossos clientes, das operações deles, tá? Mas uma coisa importante, apesar dessa área ser independente, ela trabalha muito próxima a todas as outras áreas da empresa. Por quê? Porque para eu entregar a experiência que o meu cliente precisa, eu não posso ser um silo dentro da empresa, concorda? Eu tenho que me conectar com todas as outras áreas, ter a visão que todas as outras áreas têm, consolidar isso, ter o acesso às informações de todas as áreas. Por exemplo, se um cliente liga para uma empresa e tem um problema com a nota fiscal dele,
pessoa não está entendendo qual é aquela descrição dos produtos, os valores e tal. A minha área de atendimento precisa interagir com o quê? Com o financeiro. Precisa ter acesso aos sistemas do financeiro, precisa conseguir abrir um caso, por exemplo, né, um ticket na solução de atendimento, de preferência Zendesk, e se comunicar, né, compartilhar esse atendimento com o pessoal do financeiro, que pode dar uma resposta também. Então, a mesma coisa aqui na Zendesk, tá? Então, se você pega, por exemplo, a minha área é vendas, tá? O time de Customer Success é meu parceiro, entendeu? Porque eles estão lá mantendo o cliente, mas eles também que vão... Eu vou passar informações para eles do que foi que a gente vendeu para aquele cliente, o que foi comunicado ao cliente, como o cliente espera ser atendido, a gente compartilha tudo isso até o momento deles assumirem a conta, tá? E vice-versa, às vezes ele pode me falar, Marcelo, olha, acho que a gente deveria fazer uma alteração no contrato do cliente para mudar, de repente, esta solução, incluir esta, tirar esta, não sei, mas algo que vai melhorar o desempenho da solução do cliente, né, a performance, que vai entregar mais benefício, mais valor para o cliente. Então, todas as áreas, independente da área de Customer Success, Customer Experience, está debaixo de marketing, de vendas, do que for, todas as áreas precisam se comunicar. Essa integração entre toda a empresa ela é muito importante para que, de fato, consiga entregar sucesso lá para o cliente, né? Muito bem colocado esse ponto de vista. Eu queria aproveitar falando sobre integração. Quando a gente fala de integração, a grande missão dessa integração é conseguir atender as expectativas do cliente, né? O cliente está cada vez mais exigente em termos de expectativa e para que ele consiga, de certa forma, ter a sua expectativa atendida, essa integração tem que funcionar. E a Zendesk tem uma coisa muito bacana que eu gosto, que é uma empresa inovadora. Ela tem a inovação no seu DNA. E constantemente vocês têm divulgado relatórios, que são relatórios de tendências, né? O que é que vai acontecer nos próximos anos. E eu queria ouvir a sua opinião, do seu ponto de vista, quais são as tendências para o Customer Experience dos próximos anos? De fato, a gente publica um relatório chamado CX Trends, né, as tendências de Customer Experience. É um relatório anual, então a gente faz uma pesquisa com milhares de empresas no mundo inteiro, de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, para ter uma visão bastante ampla, né, e entende quais são os desafios, quais são as tendências, para a gente conseguir ver para onde está apontando, né, para onde o futuro aponta. Então, tem algumas tendências que a gente observa como serem as principais agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eric. Me fala uma banda, ou um cantor, cantora que você goste. Eu gosto de alguns tributos, por exemplo, Legião Urbana, eu sou fã do grupo desde a época que ele foi lançado até pós-evento, ainda hoje eu ouço. Tá, então vamos lá, vamos supor que vai ter um show do Legião Urbana hoje. Um cover, né? Acho que não mais, né? Que tocavam quando eu estava na escola, no ginásio, no colegial, já tem mais de 30 anos isso. Mas, vamos supor, eu ganhei tickets para o show do Legião. E eu sei que o Eric gosta. Eu estou trabalhando na hora, tá com o computador aberto, e-mail para Eric, ganhei tickets para o Legião, vamos? Topa, beleza. Aí depois eu ligo para ele, mais tarde, saí do escritório, ligo para ele para falar disso. Falei, então, cara, vamos combinar como que a gente faz na sexta-feira? Ele falou, faz o quê? Como faz o quê? Show? Que show? Show do Legião, que a gente vai. Não tô sabendo. Daí eu já vou começar a achar meio estranha a história. Mas beleza, explico tudo novamente pelo telefone e a gente combina de ir. No dia do show, eu mando o WhatsApp para ele. Estou chegando, pode descer, eu vou buscá-lo em casa. Daí ele me responde, como assim? Do que você está falando? Não é possível. Estou tendo uma conversa de louco com ele. Cada vez que eu falo com ele, eu tenho que contar toda a história de novo. Que é isso? Ele não me valoriza, não me respeita, não respeita meu tempo, né? Aí o que acontece? Eu nunca mais vou chamar o Eric para um show, concorda? De jeito nenhum. Vou procurar outra companhia. Camila, vamos lá? Vamos ver o show? É a mesma coisa no atendimento, gente. Então imagina, você abre um atendimento, um ticket, que seja no canal. Um desafio que todo mundo tem. Problema com um serviço, com um provedor de internet. Cara, eu estou com um problema. De que eu faço? Eu mando um e-mail, usando outra internet, né? Mando um e-mail para a empresa, conto toda a história e tal. Aí eles falam, sim, Marcelo, vamos, encaminhamos para a área responsável, vamos retornar. Fica aquela resposta automática, né? Nunca recebo retorno, tá? Daí eu pego e falo, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para eles. Cara, daí eu ligo, né? Liguei, o que acontece?
Eles não sabem do chamado que eu abri antes, que eu abri 2 dias antes e achei que já estava resolvido. Eu tenho que contar a história de novo, tá? Mas, então tudo bem, Marcelo, então tá, vamos agir nesse chamado, tal, blá, blá. Passa mais 2 dias, nada. Eu mando um WhatsApp, porque eles têm WhatsApp também, eles têm vários canais. Aí eles não têm o registro disso. Eu tenho que novamente contar a história. Cara, você acha que eu vou continuar comprando produtos ou adquirindo serviços deles? Não. Assim como o Eric, eles não me respeitam, não respeitam meu tempo, não me valorizam, eu não sou um cliente VIP para eles. Então não faz sentido eu entregar meu tempo e meus recursos financeiros para eles. Então, uma tendência que está se tornando cada vez mais forte é a conversação. A gente fala de ter uma conversa fluida, tá? Não basta eu ter os diferentes canais de atendimento, tá? Então, o Eric, ele me atendeu pelo e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo chat, ele me atendeu de todas as maneiras. Mas, cara, não dava certo. Ele não tinha um registro do que eu falava, ele não sabia do que eu estava falando, eu tinha que repetir a história. E, cara, foi uma experiência horrível para mim. Não quero mais, nunca mais vou chamá-lo para um show, entendeu? Agora, se ele tem todos esses canais, ele consegue ter a continuidade da conversa neles, aí sim, aí eu fico satisfeito, tá? É a mesma coisa no atendimento. Eu quero ter, sim, eu como cliente quero ter todos os canais para eu escolher o canal que é melhor para mim, naquele determinado momento, naquela fase, o que seja. Mas eu quero que a informação flua entre eles, assim como deve fluir uma conversa entre amigos, tá? Então, acho que uma grande tendência é essa, é a das conversas fluídas, né, da conversação. Obviamente, autoatendimento, né, se tornando cada vez mais forte, a gente tem visto isso, e chatbots também. Até por conta desse movimento, né, de adoção cada vez maior dos canais digitais por causa de distanciamento, de trabalho remoto, possibilidade de você estar em qualquer canto do mundo, né, eu acho que esses canais eles vêm se tornando cada vez mais representativos para as empresas dentro do Customer Experience. Mas, de novo, gente, é muito importante tomar cuidado sobre como utilizar esses canais, tá? Então, temos que oferecer para os clientes? Temos entre aspas. Temos se fizer sentido para eles e para nós, tá? Então, a primeira coisa é essa. Quais canais a gente vai oferecer? Depende. Vamos ouvir o cliente, vamos analisar e vamos entender que canais devem ser disponibilizados. E a partir do momento que eu disponibilizo, eu tenho que entregar um valor. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu gosto de exemplos da vida real, porque fica mais fácil da gente entender, né? Com a questão de pandemia, um monte de empresa começou a adotar o WhatsApp, certo? E o que acontece hoje? Eu outro dia recebi, faz alguns meses que eu recebo o WhatsApp de uma loja que eu entrei há 5, 6 anos e comprei uma bermuda. Agora, toda semana, desde que começou a pandemia, eles me mandam WhatsApp. Oi, Marcelo, tudo bem? Cara, não. Nem sei, quem nem lembrava o que era, entendeu? Mas, ou seja, eles vão conseguir algo comigo? Eles vão conseguir que eu compre algo de novo? Não, pelo contrário, eu tô ficando com raiva, entendeu, na empresa. Por quê? Porque eles estão me mandando mensagem quando um monte de gente também tá. Então, a mensagem deles, ela tá concorrendo com o meu trabalho, com os meus amigos, com os meus parceiros, com os meus clientes, com a minha família, com o meu grupo, do que quer que seja, entendeu? Eu só vou prestar atenção quando eles me enviarem algo que eu veja valor. Isso aqui é importante para mim, entendeu? Poxa, isso aqui eu estava precisando ver mesmo. Aí sim eu vou prestar atenção. Então, veja bem, disponibilizar o canal não resolve tudo. Você tem que disponibilizar o canal e dentro dele colocar algo que tenha valor de fato para o cliente. Muito legal ver você falando de múltiplos canais e aí traz para mim uma reflexão sobre a maturidade de CX que cada empresa tem. Hoje você tem a possibilidade de ter diversos canais, mas nem toda empresa está no mesmo grau de maturidade. E aí ela sai abrindo um monte de frentes e ela não tem o que a gente costuma dizer de roupa para essa festa, né? Ela abriu muitas iniciativas e acaba não conseguindo entregar uma boa experiência lá para o cliente na ponta. E a gente falou aqui também sobre essa questão do entregar valor para o cliente, né? Ou seja, quando você falar com o cliente, entregue algo de valor. E aí eu queria trazer uma outra visão, pegando aqui a sua opinião, aproveitando a nossa oportunidade de estar batendo esse papo aqui gostoso com você, que é o seguinte: na sua opinião, quais são os principais obstáculos para que as empresas consigam entregar uma boa experiência diante de tantas possibilidades de canais? Eric,
eu vejo que os obstáculos, eles, independente do tamanho da empresa, por exemplo, os obstáculos, eles são os mesmos, tá? Primeira questão é se a empresa está ou não preparada para isso, que é a questão da cultura da empresa, né? Como a gente falou antes, tem que ter uma transformação cultural mesmo dentro da empresa. Todo mundo tem que ter o entendimento do porquê fazer aquilo, né? Atender o cliente, entendimento do valor para o negócio, da experiência do cliente, e realmente todas as áreas devem estar alinhadas quanto a isso, tá? Para estarem alinhadas, elas precisam também ter as informações, os sistemas necessários, tá? Um erro muito comum é as empresas quererem disponibilizar novos canais e pegar os processos que já existem, tá? E transportar esses processos para uma nova ferramenta. Isso não acontece direito, nem sempre dá, porque eu estou tentando pegar um processo que talvez ele tivesse desenhado daquele jeito por limitações tecnológicas, por exemplo, e colocar numa ferramenta, e não vai ser o melhor, tá? Então, acho que a gente tem que seguir uma certa lógica. Em primeiro lugar, definir a tua política de Customer Experience, desenhar processos, escolher uma solução tecnológica que tenha sentido, né, que consiga entregar esses processos e fazer as medições disso, né? Começar a entregar isso e está coletando informações desses atendimentos, coletando índices de satisfação, por exemplo, analisar e estar retroalimentando isso, ver que correções precisa para a solução. Mas eu acho que se puder resumir, né, de obstáculo, eu acho que a questão é essa, planejamento, cara. Então, vamos planejar bem, vamos criar uma estratégia, vamos planejar, vamos ver como que a gente entrega, o que a gente entrega, o que e quando, né, às vezes pode fasear, não vamos sair também entregando tudo de uma vez, ou porque alguém disse que isso é legal, que isso aqui não é, e às vezes isso é um tiro no pé. Então, Marcelo, a Zendesk é uma referência aí de criar empresas que são referências em CX, contendo mais de 160 mil clientes aí na base de vocês. Conta pra gente um desses cases de sucesso. Contar um é um grande desafio, porque a gente tem vários, né? No nosso dia a dia, nós todos aqui, a gente, mesmo sem saber, interage muito com a Zendesk, tá? Então, quando você tem um problema com o seu cartão de crédito, uma dúvida, você entra em contato com o Nubank, por exemplo, Zendesk por trás. Você quer emitir uma passagem através da Smiles, é Zendesk por trás. Você quer comprar uma batedeira na Magazine Luiza, tem Zendesk ali também, tá? Então, no nosso dia a dia, a gente usa muito, mesmo sem saber, tá? Às vezes eu mesmo tô no chamado, no atendimento de alguma empresa, e daí depois eu vejo que tem Zendesk, e eu não sabia, tá? Porque a gente está com uma base muito, muito grande mesmo, e são em todas as indústrias, né? Aí tem diferentes casos, tá? Então, a gente tem muita empresa que já nasceu digital, como o próprio Nubank, iFood, também é cliente nosso, né? São empresas que já têm essa pegada digital. E a gente também tem empresas mais tradicionais, né, de uma economia mais antiga, que se transportaram para o digital de uma maneira muito interessante, como, por exemplo, o Magazine Luiza. E um case que eu acho assim, muito legal é a do Serasa, tá? Serasa, eu, desde criancinha, ouço falar de Serasa, e só quando eu era criancinha, aquilo era um negócio assustador, né? Eu lembro que minha mãe e meu pai morriam de medo do Serasa, chegar em casa e ter a famosa cartinha do Serasa, dizendo que seu nome estava negativado, que você estava com dívidas, né? Então, se você for pensar no próprio brand, né, na própria imagem da marca, ela tinha uma associação negativa na cabeça das pessoas, dos consumidores, né? E hoje não tem mais. Hoje o que o Serasa fez? Ele se reinventou, ele oferece serviços para os clientes, né, no qual eles veem valor. Eu mesmo, sem querer puxar o saco do cliente, eu mesmo uso Serasa, eu sou cliente deles, tá? Então eu consigo aqui ver como está meu score, meu cadastro positivo, eu consigo ver se tem alguma coisa no meu CPF, é uma questão de segurança, até o CPF monitorado. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu vou atrás do Serasa, eu não tenho medo da cartinha, mas nem sei se ainda existe a cartinha do Serasa, né? Mas eu não tenho medo da cartinha do Serasa. Pelo contrário, eu quero falar com o Serasa, eu quero me proteger em relação a fraudes que possam estar tendo no meu CPF. Eu quero saber como estão as coisas, como estão minhas dívidas de repente, entendeu? Quero saber qual é a minha situação, né? Como que está meu score e assim por diante. Agora, para fazer essa transformação, precisou um trabalho muito abrangente, né? Um trabalho de entendimento do que os clientes desejam, como eles querem conversar com o Serasa, né? E um ponto muito importante, cada interação que o Serasa tem com o cliente, eles estão coletando informações desse cliente e analisando as informações desses clientes.
para conseguir definir da melhor maneira possível quais as melhorias dos produtos, o que os clientes esperam que eles ainda não estão entregando, o que manter porque está legal. Então eu vejo o case do Serasa, está no nosso site, tá? Vocês podem olhar. Eu vejo o case do Serasa de uma maneira muito interessante, né? Porque toda a questão de CX, de soluções tecnológicas, né? No caso do Zendesk, apoiando, conseguiu transformar aquele sentimento negativo que o Marcelo tinha desde criança, de falar, cara, não quero ver cartinha do Serasa de jeito nenhum, para um sentimento positivo do tipo, opa, vou contratar os serviços do Serasa e pagar por isso, recorrentemente, porque é bom para mim. Nossa, esse case do Serasa é muito bacana, porque eu peguei essa fase que você comentou aqui conosco, né? Então eu tenho essa lembrança ainda bem vívida e vejo hoje o Serasa como sendo um birô de informação. Então, realmente, a referência do Serasa hoje é um birô de informação. E, muito provavelmente, as próximas gerações que estão nos assistindo aqui, elas não vão nem lembrar desse passado. O pessoal tinha medo da cartinha do Serasa. Não vai nem lembrar dessa cartinha. Eu acho que eles nem sabem o que é a cartinha do Serasa, talvez. É verdade. Bom, Marcelo, eu queria conversar um pouquinho com você agora sobre a palestra do CX Week. A Zendesk é um dos nossos palestrantes, a gente tem muito orgulho de ter vocês no quadro, e eu queria gerar um pouquinho daquela expectativa para o pessoal, dar um pouquinho de spoiler do que a Zendesk vai trazer para o CX Week 2021. Conta aí pra gente. Então, a palestra está muito interessante. A gente vai falar de um tema que é extremamente importante, tá, dentro do planejamento de CX, e que pouca gente tem isso em mente, tá, que é agilidade. Então, quando eu falo de agilidade, as pessoas pensam, nossa, que coisa simplória, né? Eu estava esperando que tivesse algo incrível de disrupção, inovação, mas lembre-se, gente, a gente tem que fazer bem feito tudo, tá? Agilidade é importante porque eu estou revendo os processos da minha empresa, eu estou redesenhando, né, processos para que eles atendam às expectativas do meu cliente, para que eles me gerem mais resultados e melhores resultados. Eu estou entregando nos canais que o cliente quer, da maneira que ele quer, está tudo incrível. Só que o que eu preciso fazer? Preciso fazer isso acontecer, certo? E fazer isso acontecer rápido. Então, a gente precisa, dentro das organizações, pensar de maneira ágil, ter os times estruturados de maneira ágil e conseguir fazer o deployment, né, a implementação, a entrega dessas soluções de CX da maneira mais rápida possível, porque senão eu perco o timing. Então, não adianta. Então, posso estar analisando tudo, ouvindo o mercado e tal. Se eu demorar para lançar isso, pode ter certeza que o seu competidor, o seu concorrente vai chegar e vai lançar antes de ti. E aí fica mais difícil, já é tarde demais para você conseguir recuperar o cliente. Não, isso que você falou faz todo sentido. Eu acho que agilidade é o momento. Todo mundo quer mais o quê? Tempo, né? Então, quem hoje teve 24 horas e falou assim, nossa, esse meu dia foi muito pouco tempo para tudo que eu tenho que fazer. Então, as empresas que tiverem agilidade realmente vão se destacar no mercado e vale muito a pena. Então, você que ficou curioso para assistir a palestra da Zendesk, não deixe de escrever no nosso site, o www.cxweek.com.br. É totalmente online e gratuito. Eu espero vocês lá. Ah, maravilha. Marcelo, você falando aí, eu já fiquei curioso aqui com a palestra, tá? E eu queria aproveitar, então, esse papo é sempre um papo muito bacana, muito gostoso. Se deixasse, a gente passaria aqui o dia inteiro conversando, mas a gente está chegando ao final. E eu gostaria, então, Marcelo, que você pudesse dizer para a gente o seguinte, as pessoas que gostaram das soluções da Zendesk e como é que elas fazem para encontrar mais informações sobre a Zendesk e também sobre você, tá? Eu acho que você é um cara que é especialista no assunto, que vale a pena estar acompanhando. E conta aí pra gente como é que a gente faz para te achar. Pessoal, eu convido todo mundo a conhecer melhor a Zendesk, nos conhecer melhor, né? Vocês podem entrar no site da empresa e baixar o estudo CX Trends, que eu acho muito legal, entender tudo que está acontecendo, quais as tendências. Podem entrar em contato com a gente para ter demonstrações do produto, entender como a gente pode ajudar, como a gente tem feito com empresas do teu segmento, né? E para falar comigo, LinkedIn é o mais fácil. Conecta comigo no LinkedIn. Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, né, sobre CX. Aliás, eu adoro falar sobre tudo, né? Então eu adoro conversar. Mas esse é um dos meus assuntos preferidos e tenho a sorte de trabalhar com isso, né? Então, estou no LinkedIn, Marcelo Rocha, tá? Então, só para lá, Marcelo Rocha, @Zendesk, vou aparecer eu. Se conectem comigo, podem me mandar mensagem. Eu respondo, aí bato papo com vocês. Se precisar de ajuda do meu time, coloco alguém também para falar com vocês.
mas eu acho que a gente tem bastante conhecimento para trocar mutuamente. Ai, muito bacana, gente. Marcelo, eu gostaria de agradecer sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos muito felizes de ter você no CSX Week 2021. Bom, eu que agradeço vocês, Camila e Eric, e também parabenizo pelo trabalho, tudo que vocês têm feito. Eu acho que é muito importante, e também aqui vai uma dica para quem está pensando em CX, né, em CES/CX, participar desse tipo de eventos, pegar material, conteúdo que a gente tem no site de CSX Week, porque é importante a gente estar sempre trocando informações, sabendo o que os outros estão fazendo, o que deu bom resultado, o que não deu bom resultado, o que pode ser aperfeiçoado, o que pode ser mantido. Então, é muito legal esse networking, essa troca de experiência profissional entre todo mundo. Além de ser muito gostoso, né, que tem hoje a gente batendo papo aqui, é algo bastante benéfico. Então, aproveitem isso e, pessoal, muito obrigado. Que bom. Pessoal, é isso. Hoje nós conversamos com Marcelo Rocha, vice-presidente regional de vendas da Zendesk no Brasil, que está no CSX Week 2021. Até mais!